Bom dia, bom dia, bom dia. Uma sexta-feira lindona para você, que o Senhor te guarde e te proteja. Que você possa perceber a beleza do Pai nesse dia lindão de hoje. Bora tomar aqui um cappuccininho. Vou compartilhar meu devocional com você. Tiago 3:2. Todos tropeçamos de muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Mas eu queria ler um pouquinho antes. Tiago 3, a partir do versículo 1, diz: Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos muitas vezes. E se algum homem não tropeça em palavra, este é o homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que possam nos obedecer e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, e a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é domado e dominado pela humanidade, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança dele. De uma mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura de alguma fonte de um mesmo local jorra água doce e água amarga? Pode a figueira mesmo, irmãos, carregar bagas de azeitonas ou uma videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. Eu li até o versículo 12. Palavras têm poder de definir quem somos e como nos relacionamos com o mundo. A nossa comunicação é o espelho da nossa essência. Os extrovertidos falam mais e são comunicativos, enquanto os mais reservados medem muito bem as palavras antes de proferi-las. É muito importante ponderarmos nossas palavras, pois elas têm poder de levar vida ou até mesmo morte, tanto de abençoar como de amaldiçoar. As palavras que escolhemos não apenas refletem o nosso caráter, mas também moldam nossas relações e o mundo ao nosso redor. Além de expor o que há em nosso coração, elas carregam um peso que pode ultrapassar o de nossas ações. Oh, Espírito Santo. Permitir que as nossas palavras sejam instrumentos do mal é um risco que não podemos correr. É provável que você já se tenha arrependido de palavras que proferiu em um momento de forte emoção e sabe quão perigoso isso pode ser, afetando relacionamentos, cortando laços ou magoando pessoas que amamos. Mas talvez você também tenha ouvido palavras negativas que causaram feridas em seu coração e que permaneceram até hoje. Com isso, percebemos quão importante é refletir acerca daquilo que falamos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, é essencial cuidarmos de nossos pensamentos e sentimentos, pois eles serão refletidos por meio de nossas palavras. Eu quero encorajar você, a partir de hoje, a otimizar
e utilizar as suas palavras para levar paz, amor, bênçãos e transformação aos ambientes em que você frequentar. Paz, amor, bênçãos e transformação. Preencha o seu coração com as verdades de Deus e assim seja um agente de cura. Isso lhe trará inúmeras recompensas. Você não nasceu para amaldiçoar, mesmo que tenham errado com você. Uau! Aqui nesse capítulo de Tiago, como eu li um tantão, fala muito sobre a distinção da sabedoria terrena da sabedoria divina. Além dele falar sobre o poder dos mestres, dos professores, daquele que tem o dom do ensino, disse que será cobrado uma porção maior a eles. Aqui fala também sobre percebermos o poder que a palavra tem de levar aquilo que nos distancia do Pai, que é a inveja, a amargura e a ambição. Mas que se nós nos posicionarmos, nós precisamos estar num lugar de misericórdia, vida coerente com o Pai, abrindo mão da hipocrisia. A língua, da mesma forma que ela amaldiçoa, ela abençoa, né? E aqui fala sobre um navio que é grandão, mas ele é comandado por um leme pequenininho. Assim também é a nossa boca, assim também é a nossa língua. Eu sou uma mulher que pesa quase 100 quilos, mas se a minha língua, ela domina o meu corpo, se eu deixá-la ser uma influência boa ou má. É incrível como Deus é belo da sua forma de falar conosco. Vivi uma situação ontem exatamente sobre isso. Sobre uma pessoa que não tem o domínio sobre a língua dela. Onde uma pessoa que não sabe levar luz aonde vai. Onde uma pessoa que eu e Deus sabe quanto que eu orei por ela. Para o Senhor me dar amor por essa pessoa, sabe? E ontem eu fiquei tão triste por mim, porque depois dessa situação, onde chegou na gestão do meu trabalho e aconteceu algumas coisas que me deixaram muito tristes. Eu fiquei com tanta vergonha de mim porque a minha vontade era de falar tanta coisa para essa pessoa e eu ia ofender, eu ia magoar, eu ia entristecer, eu ia adoecer mais ainda ela que já é tão cheia de dores e de traumas, sabe? E eu fiquei com tanta vergonha de mim porque existe tanto da Estela ainda dentro de mim, sabe? Mas depois o Senhor me alertou aqui na palavra de Deus quando eu cheguei em casa, aos prantos. O Senhor disse que a gente pode até irar, mas que a gente não peque. E eu fiquei muito irada, sabe? Eu fiquei com muita raiva. Isso acessou um lugar muito ruim dentro de mim, sabe? E a língua é este órgão, gente, que nós precisamos cuidar dele com muito zelo. Com muito zelo. Porque às vezes a gente pensa coisas sobre alguém e algo que seria tão simples de ser solucionado com uma conversa. Estela, isso que você está fazendo não está me agradando, eu não estou gostando,
você não está certa, vamos alinhar o que precisa ser feito. As pessoas preferem puxar o nosso tapete. É incrível como as pessoas preferem depreciar a nossa imagem, a nossa conduta, o nosso profissionalismo, sabe? Mas a minha oração ainda hoje foi: Senhor, transborde em mim amor por essa pessoa. Transborde em mim. Porque a minha vontade não é nessa, não. E a nossa vontade não é. Mas o verdadeiro evangelho que Deus nos ensina é para que sejamos luz. Para que a nossa palavra seja luz. E eu conversando com Deus, eu disse: eu não consegui ser luz na vida dessa pessoa. E uma sensação de fracasso foi enchendo meu coração e eu fui refletir que não é sobre mim. Não é. É sobre ela ter deixado acessar essa luz. Muitas vezes a gente gosta de nos culpar, de nos cobrar, sabe? De exigir da gente tais coisas. Não que nós precisamos nos colocar em um patamar de soberania e de que somos melhores do que ninguém, não. Por favor, não é isso que eu estou querendo dizer a vocês. Mas que se nós não conseguirmos ser luz, se nós não conseguirmos influenciar o ambiente em que estamos, nós seremos influenciadas. E eu percebo que o amor, o zelo, o cuidado do Senhor é tão magnânimo em nossas vidas. E quando Ele percebe que nós não temos tal capacidade para sermos luz e nós corremos o risco de sermos contaminados com algo distante do que é a luz do Pai, Ele nos tira deste lugar. Mesmo que doa, mesmo que a gente não compreenda, mas a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Talvez a minha língua se tornaria parecida com a de tais pessoas se eu continuasse convivendo com elas. Talvez as minhas convicções mudariam, porque uma mentira falada algumas vezes pode se tornar verdade dentro do nosso coração amargurado, dentro da nossa mente doentia, sabe? Por isso que é preciso que tenhamos cuidado na mesa em que sentamos, nas falas em que ouvimos. Que a nossa língua seja, por mais que seja um órgão pequenino, seja um instrumento de Deus para levar amor, paz, paciência, tolerância. Por mais que nós sejamos tão maus, que a porção de Deus dentro de nós seja maior do que a nossa. Porque, gente, se eu tivesse um pouquinho mais de mim mesmo dentro de mim, eu tinha ferido muito ela, sabe? Porque eu tenho uma oratória muito boa, tanto para o bem quanto para detonar alguém com poucas palavras. Eu posso usar da minha prepotência e da minha intelectualidade e da minha persuasão e da minha oratória para prejudicar alguém com tamanha facilidade. E eu até que pensei em fazer isso, sabe? Porque é olho por olho, dente por dente, né? A nossa natureza. E eu fui instruída a não fazer isso. E graças a Deus que existem pessoas ao nosso lado que nos instrui, que nos aconselha, que nos alinha, que nos traz para perto de Deus. Que você possa dar com essas pessoas
que você possa tê-las aí pertinho de você. Que mesmo que o seu ambiente de trabalho seja um lugar um pouco desafiador e com pessoas um pouco difíceis de lidar e de conviver, mas que você nunca deixe de ser contaminado, mas que você possa transformar este lugar em amor. Confie no Senhor, que você mantenha a sua paz, mesmo diante de tais situações. Que você pondere a sua língua, que você dome a sua língua, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Que você se torne hoje melhor do que você foi ontem. Que você continue vendo a beleza, a graça, o zelo, o favor do Senhor sobre você em todos os dias, o tempo todo e todo o tempo. Que você possa sentar em mesas em que as pessoas te transformem em melhores. E que você possa também ser esse instrumento de transformação na vida dos seus e daqueles que o Senhor colocar em sua vida. Cuide do que você fala, cuide do seu pensar, cuide do seu agir. Quais são as suas ações e principalmente as suas reações diante de conflitos, diante de afrontas, diante de julgamentos, diante de pessoas que colocam a sua conduta, o seu caráter na mesa. Pense nisso. Reflita Jesus onde você for. Que aonde a planta dos seus pés pisarem, ali a beleza do Pai, a essência dele, a presença dele seja perceptível. Isso é possível. Basta que você carregue ele dentro de você e que você seja a casa em que, de tão adornada e tão perfumada e tão agradável, a presença do Pai sempre esteja com você. Shalom, excelente dia.